Não, para o pessoal entender aqui por que eu usei uma camisa amarela pela primeira vez, ninguém usava camisa de cores no Brasil, era preta ou cinza. Primeiro que não havia fábrica de material esportivo exclusivo para futebol no Brasil. Quem fabricava a camisa era a Hering, aqui em Santa Catarina. Os clubes compravam jogos de camisa, mandavam bordar e colocar números, e os jogadores jogavam com a camisa 2, 3 anos. Ninguém trocava a camisa, ninguém pedia a camisa e não podia dar camisa para ninguém. Essa era a história desde, né, até 1980, 78, por aí, era meio restrito. E depois começaram a aparecer as fábricas aí da Nike, da Adidas, da Puma, enfim, um monte de coisa. E o que acontece? Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu fui contratado para ser o 4º goleiro ou o 5º. Eu tinha 17 para 18 anos, saído aqui de Curitiba. Quando eu cheguei, eu mal treinava. Eu treinava um dia, um pouquinho, outro dia mais um pouco. Era muito coletivo que tinha nos treinamentos. E eu vi que não ia dar para eu ficar ali. Eles tinham me contratado, né, para ter mais um goleiro na equipe. Eu estou tentando explicar por que isso tem que ser um pouquinho mais longo. E aí, eu resolvi que eu ia embora, voltar para Curitiba, porque eu não tinha nenhuma expectativa de ser titular ali naquele time. 1966, 66, olha quanto tempo. E aí, eu tenho o primeiro jogo do Campeonato Mineiro, eu não estava nem convocado para ir para a concentração, eu era o 4º goleiro, e aí tinha um jogo no Mineirão, Atlético e Cruzeiro, e eu fui para o cinema. De tarde eu fui para o cinema. E aí o que acontece? Teve uma indisposição da maioria dos jogadores, alguns foram até para o hospital, e eles ficaram sem goleiro, sem meio time. E aí eu estava na rua, chegou uma pessoa lá do Cruzeiro, falou: Raul, vamos para o Mineirão agora, que você vai ficar na reserva lá, porque todo mundo está com infecção intestinal aí, e o Cruzeiro está praticamente sem time. Todo mundo no banheiro. Aí eu peguei, fui embora com eles. Cheguei no Mineirão, o técnico disse para mim assim: troca de roupa que você vai ficar no banco. Aí, como eu estava há tanto tempo ali na reserva, eu disse para ele assim: seu Ayrton, me coloca para jogar, porque aí o senhor fica sabendo, é um bom teste. Porque eu ou o outro goleiro, que era o reserva do reserva também, estava na mesma condição minha. Então, tanto faz o senhor colocar ele como eu. Se o senhor não me colocar, eu vou embora para Curitiba hoje, vou-me embora. Eu não quero ficar mais aqui nessas condições. Aí ele botou a mão na cabeça e fez assim: vai você mesmo então. Só que a camisa que era usada pelo goleiro, ele havia usado uns 3, 4 anos, e ele era pequenininho, o goleiro. Naquela época a estatura era menor dos jogadores. E eu já era um pouco mais alto, hoje eu sou um anão perto dos caras. Os caras têm 2,2 metros hoje, eu tenho 1,87. E aí, quando peguei a camisa do goleiro reserva, que estava doente, ela não entrou em mim. E aí veio entrando o lateral esquerdo com um moletom de manga comprida, todo surrado. Eu falei: o Neco, o nome dele era Neco, lateral esquerdo, me empresta a camisa que eu vou jogar com ela, porque essa aqui não está me servindo. Ele falou: como é que eu vou para casa? Eu falei: toma a minha, que aí dei minha camisa, e ele me deu a camisa dele para eu jogar. Sem nada. Aí eu peguei uma tira de esparadrapo grandona, aquela de enfaixar o pé, né? Cortei uma tira, fiz o número 1 nas costas e coloquei e entrei para o jogo com aquela camisa, cara. Aí quando eu entrei no Mineirão, eu tinha o cabelo comprido, épocas dos Beatles, Rolling Stone, ainda é, né? Ainda é época, são imortais para mim. Então, quando eu entrei no Mineirão, primeiro foi aquele silêncio, porque era uma coisa diferente, nunca ninguém tinha entrado com a camisa. E aí houve aquela expectativa e os caras começaram a assoviar para mim: fio, 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 porque na época essa era uma zoação.
E aí eu joguei, foi 0-0 a partida e tal, e o presidente comprou 10 camisas para eu jogar, mandou fazer camisa amarela para eu jogar, porque ele gostou, ele era supersticioso. Deu sorte. Aí que deu sorte, que não sei o quê, e eu comecei a jogar com camisa amarela. E aí entrou TV a cores, que não tinha ainda, então alguns depois começaram a jogar. Só que tem um detalhe, vocês vão gostar dessa história. Para finalizar, o que acontece? Aquela minha... Eu, em colocar a camisa, ela teve uma consequência gravíssima para a época. Hoje não, hoje seria mais do que normal, ainda bem. Os caras começaram a olhar para mim como se eu fosse uma coisa diferente, né? Para a época. Na época. E aí cheguei para treinar 2 dias depois. Da toalha? Calça Saint-Tropez, tem da toalha também, tem calça Saint-Tropez, bocassino, cabelo comprido. E aí tinha um programa em São Paulo chamado Jovem Guarda. Vanderleia, Roberto Carlos, Erasmo Carlos e tal. Aí o meu zagueiro do Cruzeiro, quando eu entrei no vestiário, o William, falou assim, a Vandeca chegou. Aí tinha um cara que cobria o Cruzeiro lá, colocou no jornal, e a torcida do Atlético, quando eu entrava em campo, depois, começava a assoviar para mim, falar, fio. É verdade que a sua mãe perguntou para você também? E aí o seguinte, o que acontece? Eu fui para Curitiba no ano seguinte, passar o Natal lá, e aí o Brasil inteiro achando que eu era gay. Todo mundo. A palavra é essa. Todo mundo, meus amigos, todos. Os caras perguntaram pro Piazza, assim, que era o meu quarto zagueiro, o Piazza, aquele goleirão lá de vocês, ele é ou não é? Aí o Piazza, sabe o que falou? Eu não sei, uai. Eu falei, Piazza, você mora comigo aqui na Concertação? Eu falei, mas eu não sei mesmo se você é ou não é. Isso em 66. Que traíra, hein? Para terminar, olha a consequência. Vou passar o Natal em casa, aí vou lá, ceia, tudo bem, vou dormir. Escuta essa você, essa foi demais. Aí eu vou dormir, 2 horas da manhã eu acordo, viro na cama, minha mãe está assim, ó, olhando para mim assim. Aí eu olho para minha mãe e falo, oi mãe, o que foi? Ela vira para mim e fala assim, pode contar para mamãe, filhinho. Eu falei, mãe. Aí eu olhei para a porta e estava meu pai na fresta da porta e ela falou para mim assim, para papai não. Então, esse foi o custo da camisa amarela, tá? Eu não tinha nada com isso. Pô, encerrou no horário, hein? Maravilhoso. Vai ter que terminar 9 horas. Você vai fazer pergunta em 1 minuto e ele vai responder em 1? É pro Raul ou pro Leandro? É pro Leandro? Ah, pode ser respondido em 1 minuto. Pode ser. Vai. Bem rapidinho então, Vegeta. Sempre é bom te ver. Uma honra estar falando com você. Prazer. Vai pro... Tudo bem? Uma curiosidade que eu sempre tive. Por que peixe frito? Peixe frito é que eu passava as férias de Cabo Frio, que é a minha cidade. E eu tinha um amigo que na praia tinha uma barraquinha que estava o nome Peixe Frito. E eu ficava o tempo todo ali, meus amigos todos ali, ficava o dia inteiro na praia, todo dia ali. Passou um jornalista na calçada lá em cima, me viu lá, viu o Peixe Frito e achou que a barraca fosse minha. E falou na Rádio Globo, o Tupi na época, não sei quem era Valdir Amaral. Do Alcei de Camargo, pô. E começaram a me chamar de Peixe Frito. Eles ligavam, tinha um programa às 6 e pouco da manhã, minha mãe escutava, porque queria saber notícia minha, que raramente aparecia, mas ela escutava. Aí, uma vez lá, eu falava, acorda, Peixe Frito, Cabo Frio, como é que tá o sol? Porra, a mamãe ficou injuriada, meu nome, botei um nome tão bonito nele, pra chamar meu filho de Peixe Frito, pô. E esse Peixe Frito ficou, até agora. Não te ocorre assim, rapidamente, pra gente terminar, que você pode parecer um pouquinho um peixe, talvez? Não sei. Leandro, não, posso até parecer, mas não foi por isso. Leandro, peixe frito é melhor do que eu, né?
Galera, Não sei como é que esse. Quer trocar? Não sei como é que vou encarar se esse peixe é frito, Pô, peixe não, não. frito, pô. cru.